irmãos? Vamos começar o culto entoando o hino de número 239, A Luz do Céu. A Luz do Céu. Vamos cantar em pé, irmãos? A luz do céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo do povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que sua inveja havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram e a multidão que impedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai-me. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Muito bem, então nosso texto é até aqui. Vamos orar? Eu vou convidar o irmão Juvenildo para orar, pedindo a Deus, Senhor, pela meditação que nós vamos ter logo depois dos pedidos de oração. Oremos com o irmão Juvenildo. Santo, grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor da eternidade e eternidade. Amém. Porque, como diz a tua palavra, sou o Senhor Deus, sou o Senhor digno de toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Verdade. Queremos, ó Deus, nesse instante expressar nossa gratidão pela salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio que temos de nos reunir nesse tempo para a adoração do Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra bendita e suplicamos, ó Deus, que nessa noite a palavra possa encontrar mais uma vez, ó Deus, lugar em nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar em nossas vidas, ó Deus, de forma que sejamos santificados pela tua palavra. Peço agradecido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Vou dar a oportunidade agora então dos irmãos fazerem seus pedidos de oração. Nós vamos começar lá no final com o irmão Cícero. Pode fazer o seu pedido, irmão. Boa noite, Pai, irmão. Eu agradeço a Deus mais uma vez estar aqui presente na adoração. Agradecendo aos irmãos pelas orações. E peço que continue orando, né? Para que haja salvação no meio da família, para que possa ir ao nosso culto, né? Possamos estar adorando a Deus. Lembro da minha filha Juliana, que a mãe dela vai. Lembrando também dos pedidos que tem feito, né? O irmão Milton agradece, se a esposa tem melhor. E a gente fica feliz. A gente fica feliz com uma novidade, né? Não é novidade, sabemos que vem Deus a gente ia realmente ter essa vitória. Então, graças a Deus, ela está sentindo bem. E peço, né, que ela também pelo trabalho da igreja, apesar dessa pandemia que está ocorrendo, né? Não tem muitos, né? Mas amanhã é dia da limpeza e eu estou presente. Muito bem. Irmão Serafim. Agradeço também por estar aqui. Pedindo oração pelo pastor Gasparino, Mandelino, Rafael, pelos
Simões. Os irmãos que estão orando pela minha família, né? Pela faculdade médica, pela salvação dela, né? Também que, como o nosso colega trabalha esse ano, ele nem todo dia eu tenho notícia, mas eu fiquei sabendo que ele tem que fazer uma cirurgia também, né? Próximo da garganta, não sei qual o motivo. Né? O rapaz que trabalha com ele sempre está tendo notícia dele com a esposa, né? Vocês não estão orando a favor da vida dele. Irmão Joelhudo. Muito graças a Deus, Senhor Deus, por toda a bênção que Deus tem derramado sobre nossas vidas. E eu quero pedir que estejamos orando ainda pela salvação das almas e também que muitos pastores e muitas igrejas criem coragem para estabelecer o culto, né? O governo já tem permitido, mas mesmo assim não são todas as igrejas que estavam ainda com o culto estabelecido, cada um com suas dificuldades, devemos entender isso, mas pedir oração, porque eu creio que o desejo de Deus também é que as igrejas estejam abertas, né? E Biúna ainda não liberaram, né? Tem lugares que não liberou ainda, mas São Paulo já liberou e muitos ministérios ainda não reativaram, né? Então, vamos orar para que a igreja tenha o templo aberto, né? E assim possa se reunir e ser também um testemunho para as pessoas, né? Porque todas as coisas abrem, mas a igreja não abre, né? Então, que Senhor Deus fortaleça a sua igreja, dê coragem espiritual para a gente poder aceitar o desafio, não ter medo, né? E confiar em Deus. Então, meu pedido também pelo fortalecimento da igreja. Bem, irmã Isabel. Eu agradeço a Deus porque Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus por esse privilégio. Agradeço a Deus pelo privilégio de tê-lo na minha vida. Eu tenho tudo porque eu tenho Deus. Nós temos tudo, né? E tudo que a gente precisar, com certeza Ele vai suprir, Ele vai estar nos concedendo, conforme a vontade dele. E eu peço que ore pelos nossos irmãos de idade, as nossas famílias em geral, e principalmente as com crianças, e pelo mundo inteiro, que Deus esteja dando-nos a liberdade que a gente tinha de volta antes, poder passear, poder sair, poder ir para a igreja, louvar a Deus, fazer os nossos acampamentos. Então, eu louvo a Deus por estar com saúde, bem casa, graças a Deus, mas dá saudade dos nossos tempos atrás. Irmão Artêmio. Orar mais uma noite no Pai do Senhor e para aquela salvação do meu filho Bruno, né? A esposa dele, Isabela, e também com minha filha Alexandra, né? Minha esposa dela, José, né? E que amanhã eu tenho que eu vou levar a minha filha lá na estação, né? Que vai para a de Yasmin, né? Que ela não está dando aniversário, a mãe vai para lá amanhã, vai voltar todo mundo, né? Graças a Deus que eu vejo ela, né? Ela e a Arthur e a minha, e ela volta na minha mais. E pela minha vida espiritual também. Bem, irmão Túlio. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus também por cuidar de gente esta semana, ficar comigo com a minha família. Peço que os irmãos continuem pelos nossos familiares e também pela minha vida espiritual. Bem, irmã Roberta. Eu agradeço pela minha vida, por mais uma vez na casa do Senhor e só para minha família. Peço que os irmãos estejam lembrando da oração sempre da minha família. A irmã Daniela pediu oração para que Deus continue sustentando a vida dela, dando saúde e cuidando também dos irmãos que estão enfermos. Ela agradece por tudo que Deus tem feito pela vida dela e pede oração pela Eunice, que fez a cirurgia hoje. Janete pediu oração para que Deus continue sustentando, que Deus dê forças para ela e para o meu pai no Capitão na Bahia. Orar pelas famílias, né? E ela pediu
Lucas, que está com Covid, que já está medicado, está em casa, mas ela pede oração pela vida dele. Lucas. Lucas. Isso. Só isso. Bom, os pedidos foram feitos, né? Também quero só reforçar aqui, nós estamos lembrando em oração dos casais da nossa igreja, as famílias, né? Que Deus abençoe a nossa igreja e os irmãos possam estar se fortalecendo na fé, para a gente passar por esta fase e chegar no final lá melhor do que nós entramos, né? Nessa pandemia, né? Mais firmes, mais fortes. E também orar pelos enfermos, né? Gostaria que os irmãos lembrassem da minha filha Eunice. Ela passou por uma cirurgia hoje e foi tudo bem. Provavelmente amanhã ela vai ser liberada para voltar para casa, né? Peço que os irmãos olhem por ela, pela vida espiritual dela, e se ela ainda não é crente em Jesus Cristo, que ela possa aceitar Cristo, e se ela já é, que ela possa ver todas essas coisas acontecendo, para que ela possa voltar para os caminhos do Senhor, né? Mais uma. Só mais um. A irmã Eva agradece a Deus pela vida do Aldo, que ele disse que o Aldo está melhor. Muito bem. O Aldo, então, está melhorando a saúde dele, e a gente tem que continuar orando por ele, né? Vou convidar o irmão Serafim a fazer uma oração, já antecipando, colocando diante de Deus os pedidos que aqui foram feitos. Depois, quando nós dividirmos em grupos, os irmãos vão poder orar, né? Mas antes da oração, só lembrando aos irmãos, né, que a nossa igreja, ela está online no Facebook, todos os cultos, né, de quarta a sexta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. E também no YouTube, que eu coloco, mas aí coloco mais tarde, né? Aí os irmãos vão poder assistir ou amanhã ou de madrugada, né? Mas o importante é que está lá, acessível para os irmãos clicarem, apesar que também está no YouTube, né? Que depois fica gravado no YouTube para quem acessa mais essa rede, né? Mas só que o YouTube e o Facebook é o mesmo dono, né? Então pertence ao mesmo dono essas duas redes, né? Nós temos procurado manter a igreja limpinha e, lembrando disso, amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma limpeza aqui na igreja boa, né? Deixar a igreja bem limpinha, e os irmãos que quiserem vir para ajudar são bem-vindos, né? Os que estão assistindo também são bem-vindos para ajudar amanhã, 9 horas da manhã, né? Bom, esses são os avisos. Tem mais algum aviso? Não, né? Muito bem. Então nós vamos ter a meditação na palavra do Senhor. E o texto nosso é Mateus capítulo 27. Só uma breve recapitulação, né, do que nós falamos na quarta-feira, porque nós vimos aqui a passagem em que as Escrituras falam sobre Judas e as consequências do que ele fez. E nós vimos aqui que o pecado, né, ele conduz você a duas grandes verdades que não podem ser mudadas, né? E nós falamos sobre isso na quarta-feira, que é que quando nós cometemos um pecado, depois que aquele pecado é cometido, não dá para voltar mais para trás. Não tem jeito, né? O único meio aí é confessar o pecado e clamar a Deus perdão. E eu queria até aqui acrescentar, irmão, não acrescentar porque é o que as Escrituras dizem. Há
pecados que é só contra Deus, irmãos. Esses pecados nós temos que confessá-los a Deus, né? E há pecados que é contra irmãos ou pessoas, que nós devemos confessar aquele pecado para as pessoas, pedir perdão a Deus e também para a pessoa que nós pecamos, né? Alguns pecados de mente com outras pessoas, por exemplo, adultério espiritual. Esse pecado não deve ser confessado, irmãos, para a pessoa, porque senão você vai lançar mais brasa ardente ainda na cabeça da pessoa. Então você tem que pedir perdão a Deus, né? E Deus, segundo a palavra dele, diz que se você de coração pedir perdão, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado, ele é perdoado se você com sinceridade buscar do Senhor este perdão. Com sinceridade, irmãos, não com hipocrisia. Que às vezes nós somos pegos no flagrante com o pecado e aí a gente fica com vergonha. Então a gente, me perdoe, né? Mas não está arrependido. Não está arrependido. É que foi pego. A forma bíblica de perdão, irmãos, é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados de verdade. Quando nós reconhecemos que aquele pecado transgride a lei de Deus, entristece a Deus, faz mal para mim, faz mal para a igreja, faz mal para todo mundo que está do meu lado. E eu estou arrependido, então Deus vai me perdoar, porque eu estou arrependido. Mas as marcas ficam. E uma segunda verdade aqui é que o pecado que nós cometemos, no final, principalmente o crente, né? O não crente ainda não tem muito essa dificuldade, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, segundo as Escrituras. O não crente, ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, o pecado é o Senhor da vida dele. Então ele age naturalmente, né? Por isso, irmãos, que nós crentes precisamos ter paciência com os incrédulos e os pecados que eles cometem. Nós temos que ter paciência, irmãos, porque eles estão mortos e os pecados que eles cometem para eles é natural. Agora, para o crente, o pecado, irmãos, uma vez consumado, o pecado começa a nos trazer desgosto, espanto e repulsa. Ele entristece o coração de Deus e o nosso coração também, quando nós pecamos, porque nós somos filhos de Deus. Isso é o crente. Por isso que o crente, quando ele peca, sem querer, sem planejar, imediatamente ele percebe que ele pecou, ele tem que clamar a Deus por perdão, para que aquele pecado não impeça ele de continuar orando e Deus ouvindo a sua oração, para que a comunhão com o Senhor Deus não seja interrompido por causa do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor fala através de João lá, essas coisas eu vos escrevo para que não, alguém lembra o quê? Para que não pequeis. Então nós temos as Escrituras nos ensinando para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e Ele, como advogado, Ele é fiel e justo, e Ele está sempre pronto, se arrependido estiver, de perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Mas o pecado na vida de um crente, de um homem ou uma mulher salvo por Jesus Cristo, produz nele desgosto, espanto e repulsa.
Então nós vimos isso na quarta-feira passada. E a recomendação é que a gente tome cuidado para que a gente não peque, irmãos, voluntariamente. Isto é, não planeje os pecados. Não maquine pecado, irmãos. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Não faça isso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, ame o Senhor mais do que a si mesmo. E não satisfaça a sua carne. Agora, somos pecadores ainda, irmãos. E às vezes, certamente, nós pecamos sem querer. E Deus nos faz lembrar desses pecados. E nós pedimos perdão, porque nós sabemos que o pecado entristece o Senhor Deus. E o Senhor nos perdoa, porque Ele nos ama. Então, a recomendação é essa, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, ele lutava com a sua própria carne para não fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. A recomendação é essa para nós, que a gente possa lutar, a boa luta, irmãos. É uma boa luta, não é uma má luta, é uma boa luta, que todo crente tem, de lutar para não deixar a carne prevalecer na nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar condição de nós deixarmos a nossa vida espiritual prevalecer sobre a carne. É a grande recomendação que nós temos aqui, baseado nessas evidências de Judas, que se arrependeu. O arrependimento dele é remorso, não é um arrependimento para voltar para a comunhão com o Senhor. Não deu certo o meu plano. Não deu certo o meu plano. Né? Então, ele foi lá e se atirou no penhasco e se suicidou. Se enforcou, né? Mas ele caiu do penhasco lá e se esquartejou lá embaixo também. Hoje à noite, irmãos, nós vamos começar, porque é só uma pequena parte somente, nós vamos começar a falar sobre o homem que sentenciou Jesus à morte. Né? Nós vamos falar um pouco sobre ele. Né? Os 2 primeiros versículos dessa passagem descreve o que deve ter sido uma reunião muito breve do Sinédrio. Olha lá. E chegando amanhã, porque eles tinham se reunido à noite, irmãos. No capítulo 26, os irmãos vão ver isso, que o Sinédrio, ele às pressas chamou lá os membros, o que pôde, reuniram lá para interrogar Jesus e já ali dar um veredito para ele, porque eles desejavam matar Jesus. Né? E os 2 primeiros versos aqui, a gente vê que novamente eles fazem uma reunião breve do Sinédrio. E esta reunião, ela foi celebrada a 1h bem cedo de manhã, com a intenção de formular uma acusação oficial contra Jesus. Por que, irmãos, eles estavam fazendo isso? Porque eles não podiam sentenciar Jesus à morte. Eles não tinham esta capacidade como o Sinédrio não tinha. O único que podia sentenciar Jesus à morte era o governador romano. E as autoridades romanas podiam executar a ordem do governador. Então eles teriam que formular esta acusação oficial contra Jesus. Qual foi a acusação? Lá no capítulo 26, quando o sumo sacerdote conjurou a Jesus para que ele dissesse se ele era o Cristo, o Filho de Deus. E no versículo 64, Jesus confirmou. Ele confirmou que ele era o Cristo e que ele haveria de voltar nas nuvens e que ele se assentaria à direita de Deus Pai.
o Filho de Deus. E eles ali então não quiseram nem mais testemunhas, já decretaram, e naquele dia de manhã, então, chegando de manhã, eles se reuniram só para acertar os detalhes de como eles iriam levar a acusação para o governador, que era Pôncio Pilatos. Então, o Sinédrio, de maneira que o Sinédrio devia, então, irmãos, formular uma acusação com o qual pudesse ir a Pilatos e exigir a morte de Jesus. Mateus não nos diz qual foi a acusação, coisa que Lucas o faz, né? Lucas já afirma a acusação. No Sinédrio, a acusação que se levantou contra Jesus foi uma acusação de blasfêmia, está lá no capítulo 26. Mas ninguém sabia melhor que as autoridades judaicas que Pilatos jamais ouviria esta acusação. Isto é, Pilatos jamais iria aceitar esta acusação, porque ele ia falar, mas isso é coisa da sua religião. Isso não tem nada a ver com crime. Jesus não cometeu nenhum crime. E ele não aceitaria, então, essa acusação. Então, no livro de Lucas, capítulo 23, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 1 diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Né? Então aqui eles foram para Pilatos com outro argumento, né? Não religioso aqui. Eles estavam levando Jesus lá como se Jesus fosse um terrorista, vamos dizer assim, um subversivo, alguém que estava se manifestando contra o domínio e o poder de Roma sobre Israel naquela época. Então, a gente entende aqui que eles afirmaram diante de Pilatos esta acusação, né? E essa acusação dela, na verdade, são 3 acusações. Essas acusações, cada uma dessas acusações era uma mentira, uma flagrante mentira que eles fizeram diante de Pilatos, né? Acusaram Jesus em primeiro lugar de ser um revolucionário. Olha o que eles falaram: achando este pervertendo a nação. Então essa é a primeira mentira, que Jesus estava pervertendo a nação de Israel contra Roma. Então eles estavam falando que Jesus era um revolucionário. Então essa é a primeira mentira que eles falaram para Pôncio Pilatos. A segunda mentira aqui, eles falaram que Jesus estava incitando as pessoas a não pagar impostos. Olha lá, proibindo dar o tributo a César. Então essa é a segunda mentira. E é interessante, irmãos. Os irmãos lembram quando Jesus foi cobrado do imposto, o que ele fez? E os irmãos lembram, quando perguntaram também do imposto, ele mandou ir pescar um peixe, pegar a moeda e pagar o imposto dele e de quem pescou. E também perguntaram para Jesus se deveriam pagar imposto. Lembram disso também? E Jesus pegou a moeda e falou assim: de quem que é essa figura que está na moeda aqui? Então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mentira então que eles falaram aqui. Jesus nunca proibiu as pessoas de pagarem o tributo a César, né? E a terceira acusação que eles fizeram aqui, mentira também, né? Que eles disseram que Jesus afirmou que ele era rei.
que ele era rei. Olha lá. E dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. O rei. Né? Então essas três acusações foram fabricadas, acusações políticas. Cada uma delas uma mentira consciente, porque sabiam que Pilatos agiria só a partir desse tipo de acusação. Desse tipo de acusação que Pilatos agiria. De maneira que tudo ficou dependente da atitude de Pilatos. Então, irmãos, que tipo de homem é esse Pilatos, né? Eu estava pesquisando sobre ele e tem até uma denominação, não aqui no Brasil, mas lá na Ásia, muito forte, que considera Pilatos um santo. Tanto Pilatos como a mulher dele de santo. Porque Pilatos, ele lavou as mãos. Nós vamos falar sobre essa questão de lavar as mãos, irmãos. Eu não vou dar minha opinião. Eu lavo as minhas mãos, vocês decidem. Nós vamos ver se isso é certo ou se isso é errado. A gente vai ver isso daí mais para frente. Então, irmãos, tudo ficou dependente de Pilatos. Quem era Pilatos, irmãos? Pilatos, ele era, segundo as informações, ele era o procurador da província e era responsável de forma direta, não diante do Senado romano, e sim diante do imperador. Ele não tinha que responder nem para o Senado, irmãos. Ele passava direto pelo Senado e respondia diretamente para o imperador. Deve ter tido pelo menos 27 anos, porque esta era a idade mínima para ocupar o cargo que ele ocupava, né, o cargo de procurador. Procurador porque ele representava o imperador ali de Israel. Né? Os irmãos sabem que um procurador faz isso. Por exemplo, se eu pego e imito uma procuração em nome da Roberta, ela pode fazer tudo baseado naquela procuração que eu fiz para ela. Ela vai responder pelas minhas coisas, o que ela fizer como se eu estivesse fazendo. Então ele era um procurador do imperador. E para ser um procurador tinha que ter no mínimo 27. Então ele não era um garoto, já era um homem quase maduro. Né? Que a maturidade lá naquela região era 33 anos. Com 33 anos um homem se tornava adulto. Com 33 anos. Então, a idade mínima mais ou menos que tinha para ser procurador do imperador era 27 anos. E deve ter sido um homem de bastante experiência, porque teria que galgar uma série de posições, entre elas comando militar, estar preparado para tornar-se governador. Ele tinha que ter sido um soldado e administrador que tinha passado por todas as provas necessárias, até mesmo, irmãos, guerra. Provavelmente ele participou de guerras junto com os soldados romanos, invadindo e guerreando como um soldado, para depois ele poder se tornar um procurador da Judéia no ano 26 a.C. E ele manteve esse posto, irmãos, por 10 anos, até que o mandaram chamar de volta para Roma. Quando Pilatos chegou na Judéia, ele se encontrou com numerosos problemas naquele lugar, de muitos dos quais ele era o causador. O problema de Pilatos era de que ele não sentia a menor simpatia pelos judeus. Mas ainda, antes ele não sentia nada de simpatia, antes ele sentia era desprezo, porque ele achava que os judeus eram irracionais e fanáticos. Alguma semelhança com hoje, né, irmãos? As pessoas olham para os crentes achando que os crentes são fanáticos e irracionais. Porque nós servimos a Deus. Israel naquele tempo acreditava somente em um Deus, não tinha uma ramificação de muitos deuses, como existia em Roma, na Grécia e assim em muitos lugares.
Então, essa antipatia de Pilatos, né, fazia com que Pilatos não considerasse muito, por isso que eles não foram levar Jesus lá para colocar diante de Pilatos com uma acusação religiosa, porque Pilatos ia desprezar imediatamente. Mas quando eles levaram com aquelas mentiras de que Jesus era revolucionário, de que Jesus ele não iria pagar imposto, e de que Jesus estava dizendo que ele era o rei de Israel, então aí entrou a área política. E aí, então Pilatos aceitou a acusação contra Jesus, e ali houve então o julgamento de Jesus. Então, irmãos, esse é um primeiro tópico para a gente entender um pouco sobre o pano de fundo do que estava acontecendo antes do julgamento de Pilatos. Quando então eu falei para os irmãos, Pilatos lavou as mãos. Nós vamos ver então isso na quarta-feira que vem, né? Continuando o nosso estudo aqui no capítulo 27 de Mateus, né? Nós vamos ver isso então, quando então Pilatos interroga Jesus. Ele faz algumas perguntas importantes ali. Nós vamos ver por que Jesus não abriu a sua boca. Interessante, né? Mas Jesus não respondeu a nenhuma pergunta de Pilatos. Nenhuma pergunta de Pilatos. E nós vamos ver também a ação da sua esposa ali na vida de Pilatos, né? Que é uma grande dica para nós, que todo marido deve estar atento para ouvir quando a esposa dá alguns alertas aí. Tem marido que não dá bola porque a mulher fala não, mas a Bíblia mostra aí que é importante às vezes a gente dar atenção. Não estou dizendo que você vai decidir o que a sua esposa está dizendo, mas você deve dar atenção, porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior que a nossa em algumas coisas. Muito bem, irmãos, então nós vamos parar por aqui. E vamos prosseguir na quarta-feira com o título: O homem que sentenciou Jesus à morte. Pilatos, Pôncio Pilatos. Vamos terminar com uma oração? Eu vou convidar o irmão Adilson Simões. Ele vai orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pelo estudo desta noite. Que o Senhor Deus nos abençoe, que a gente possa estar aprendendo e temendo ao Senhor, que isso é que o Senhor Deus, nosso Deus, deseja. Que a gente tema Ele e consagre a nossa vida a Ele, cada dia, cada momento. E é isso que nós precisamos aprender. Pode orar. Deus, nosso Pai amado, nesse momento, Deus, estamos gratos ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Deus, na tua palavra de oração. Estamos gratos porque ouvimos a tua palavra, Deus. Possamos cada dia desejar mais, aprender do Senhor, atender ao Senhor, amar o Senhor, ó Deus. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção pelas nossas vidas, nos encontramos nesta noite, pela vida dos irmãos nos seus lares, aonde assistir pelo vídeo escuto, ó Deus. Senhor, que o Senhor tenha bênção na tua igreja, ó Deus, que o Senhor desperte cada um dos céus, ó Deus, para realmente servir ao Senhor, ó Deus, andar no teu caminho da forma que o Senhor nos vê, que possamos cada dia ser pessoas obedientes ao Senhor, ó Deus, viver realmente para ti. Nessa noite pedimos, ó Deus, ainda os irmãos que têm enfrentado, ó Deus, alguns problemas de enfermidade, suplicamos a bênção do Senhor sobre a vida deles. E nessa noite, abençoe ainda o tempo que queremos ter aqui em oração, e que a nossa oração, nosso Deus, possa, dentro da tua vontade, ser respondida pelo Senhor. É que eu oro no nome santo e precioso do Filho amado de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar então a mensagem, né? E vamos ter um período de oração. Eu tinha falado com alguém para orar, não tinha? O irmão Serafim, né? Eu oro. Hã? Ele tinha orado antes. Já tinha orado, né? Ok. Então nós vamos terminar, encerrar o Não, ele não culto. tinha orado não. Hã? Ele não tinha orado não. Não orou, né? Não. Então o irmão Serafim vai fazer a oração que eu pedi para ele orar.
Pois não. Só acrescentando mais uma coisa, a irmã Neném pediu oração pela vida dela. Quem? Irmã Neném. A irmã Nenê está pedindo também oração pela vida dela. O irmão Serafim vai lembrar então. E após a oração do irmão Serafim também, nós vamos estar divididos em grupos. E aí o vídeo vai encerrar. Deus abençoe e vamos orar com o irmão Serafim. Santo Eterno Deus, nosso Pai, graças a Deus pelas nossas vidas, a mensagem que tivemos, também pelos pedidos que foram feitos, que eu possa estar atendendo de acordo com a vontade do Senhor. Deus. Pensando nas nossas necessidades, mas o Senhor sabe de tudo, e que possamos fazer sempre a vontade do Senhor nas nossas vidas, procurando sempre seguir determinações e ensinamentos do Senhor para acompanhar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Peço pela vida dos irmãos que estão enfermos, que possa estar abençoando e restaurando a vida de cada um desses irmãos. Também pelo fortalecimento da igreja, os irmãos realmente possam estar cada dia buscando, vindo à igreja para também estar ouvindo a palavra do Senhor a cada dia e estar tendo, além do mais, um pouco, momento de comunhão com os outros, que eu possa estar abençoando a vida de cada um. Essa é a oração que eu faço, agradecido, pelos seus nomes, Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. E não esqueçam, amanhã 9 horas, limpeza aqui na igreja. Deus abençoe.